Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e hoje, dia 22 de março de 2023, teve mais um ato contra o novo ensino médio, pela revogação do ensino médio que foi aprovado no governo Temer. Tem muitos problemas com esse novo ensino médio, que inclusive já foram apontados aqui pelo nosso canal e podcast, inclusive no vídeo da cobertura do ato da semana passada, né, organizado por estudantes, mas os problemas continuam, ainda não foi revogado, agora o governo está começando a abrir um pouco mais a discussão, mas ainda assim é necessário revogar esse ataque e outros ataques também na educação. E em decorrência disso, né, dessa pressão aí pela revogação e para acabar com outros ataques contra professores, a APOESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e outras organizações fizeram um ato hoje aqui em São Paulo capital, e o ato foi feito começou na frente do MASP e tinha uma quantidade que poderia ser maior de pessoas se tivesse sido mais amplamente convocado, se tivesse unificado também a convocação com estudantes, se tivesse tido algum tipo de paralisação mais ampla, né? Mobilização para realmente que pudesse a comunidade escolar estar em peso no ato, mas mesmo assim deu para fechar uma faixa da Avenida Paulista. E é importante dizer que, embora o ato tivesse tido mais professores hoje, né, não deixa de ser um ato importante para estudantes e para toda a sociedade, né? Não é só quem está na área da educação envolvido com ela que precisa dar destaque à educação pública, principalmente, né? Porque as consequências desses ataques são muito amplas na sociedade, no nosso futuro, na formação do pensamento crítico dos estudantes, né? Então, todo o apoio do nosso canal a essa luta, e esperamos que as vitórias venham e venham logo e que a mobilização consiga estourar e avançar para muito além do que tem acontecido, para que de fato essa reforma aí e outros ataques contra professores e estudantes sejam revogados. Fiquem agora com a cobertura que a gente fez do ato, com as entrevistas. Estou aqui com a Ana Raquel, do POR. Eu queria saber como vocês estão vendo essa mobilização contra o novo ensino médio e os ataques à educação que vieram principalmente desde o governo Temer. E como vocês estão vendo a mobilização até agora? Vocês acham que ela está sendo suficiente, essa convocada pela APOESP, por exemplo, né? E quais os caminhos para a luta que vocês veem para vencer essas reformas e avançar? Boa tarde, eu sou Ana Raquel, do Partido Operário Revolucionário. Estamos aqui na manifestação, distribuindo o panfleto Um Só Movimento Nacional para pôr abaixo as contrarreformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio. Esse panfleto, ele traz a linha do partido para esses movimentos. E qual é a linha do partido? Da unidade dos trabalhadores, a unidade dos professores, dos pais, dos estudantes, porque essas contrarreformas só serão derrubadas através do movimento das ruas. Para isso, as direções sindicais devem convocar as assembleias, convocar as plenárias e organizar um Dia Nacional de Luta. Um Dia Nacional com paralisações, com bloqueios, para que possa ter uma manifestação, uma poderosa manifestação. Essa manifestação de hoje, que ocorre também em outros estados, tem como base a luta pela revogação da nova reforma do ensino médio.
uma reforma que começou a ser feita no governo Dilma Rousseff em 2016 e que naquele momento ocorreu grandes manifestações dos estudantes, dos professores, ocupando as escolas, o que obrigou tanto o governo do estado quanto o governo federal a suspender a reforma do ensino médio. Quando Temer, o governo golpista, assume o governo, em 2017, o governo acaba sancionando a reforma que tem como conteúdo a privatização, tem como conteúdo eliminar as disciplinas, eliminar a ciência e colocar no seu lugar a farsa dos itinerários, que não trazem absolutamente nada para os alunos. Por isso há um movimento de descontentamento em todas as escolas, e isso deve ser aproveitado por todas as correntes políticas. E por isso, o ato de hoje tem que ser o primeiro passo não no sentido de remendar o novo ensino médio, mas no sentido de revogar, pôr abaixo a reforma do ensino médio, porque essa reforma, além de privatista, é uma reforma que traz o avanço do ensino à distância, que é uma excrescência do capitalismo para a educação básica. Primeiro, o ensino à distância estava muito limitado às universidades. Hoje, o ensino à distância avançou na educação básica através dos PEIs e agora do novo ensino médio. Por isso, a manifestação de hoje tem que ser o primeiro passo. E o primeiro passo não no sentido de ficar respondendo à consulta que o ministro da Educação está propondo através de online, internet, porque a reforma só vai ser derrubada nas ruas, em unidade com professores, funcionários, pais e estudantes. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Sirlene Maciel, co-deputada da bancada feminista pelo estado de São Paulo aqui, e da Resistência também, professora. Eu queria saber como vocês da bancada e da Resistência estão encarando, se quiser separar também as respostas, se forem diferentes, para cada organização, mas como vocês estão vendo o avanço dessa luta contra o novo ensino médio e esses ataques à educação que vem junto nos últimos anos? Como vocês estão vendo, incluindo no ato de hoje, e quais os caminhos para vencer esses retrocessos, essa reforma e avançar nas lutas que importam na educação? Bom, eu sou da bancada feminista do PSOL, co-deputada, e nós estamos empenhadas nessa luta pela revogação da reforma do ensino médio. Porque essa reforma, conforme eu falei hoje, ela é uma reforma da época do golpe no Brasil. Então ela vem junto com o processo de golpe e ela tem por interesse aplicar o sucateamento e a destruição da escola pública, a privatização. Então nós estamos empenhadas em lutar, e pressionar o governo federal para revogar essa reforma. Bom, beleza, obrigado. Estou aqui com o Luiz, do MLC, o Movimento Luta de Classes, e ele é da Unidade Popular também, da UP. E eu queria saber como vocês estão vendo o desenvolvimento da luta contra o novo ensino médio e os outros ataques à educação que vêm principalmente desde o governo Temer. Como vocês estão vendo esse desenvolvimento, incluindo o ato de hoje, e quais os caminhos que vocês veem para a luta para vencer essa reforma, esses ataques e avançar por uma educação melhor e pela libertação humana no limite? Bem, a visão do MLC é que a gente precisa restituir a força de uma das mais importantes classes que luta pelo direito e pelo ensino decente desde 2000, desde muitos anos antes, desde até antes da ditadura, que é a classe dos professores. É uma classe que sempre foi muito mobilizada, sempre foi muito combativa, sempre esteve nas ruas e desde 2003 está fora dela, está em um processo de desmobilização. Então a atuação do MLC em cima desse movimento é chamar os professores para a rua, chamar para se
filiarem ao sindicato para poder mover e lutar contra essas injustiças no lugar onde funciona a luta, que é nas ruas, é com a população. A população unida consegue revogar e lutar contra essa reforma que tem prejudicado as aulas e a formação de alunos no ensino público desde o começo. Então, a organização dos professores é uma chave fundamental. A organização dos professores e dos alunos também é uma chave fundamental. O povo precisa se organizar e é essa atuação que precisamos fazer. Organizar a população, vamos para a rua, vamos lutar para a gente conseguir essa reforma e contra essa reforma, né, perdão, conseguir realmente estabelecer o poder do povo em cima do governo, que tem que estar presente a todo momento. Além disso, voltar a garantir uma das pautas também, além da reforma do ensino médio, ser contra a reforma, é voltar aos concursos públicos, que estão desde 2015 sem acontecer aqui no Brasil. A gente precisa voltar com os concursos para professores, que estão em suma maioria na classe O, uma categoria que é precarizada por natureza, que é demitida a cada 3 anos para não fechar vínculo com o contrato. Então a gente está fazendo esse trabalho aí para mobilizar as pessoas. Obrigado. Estou aqui com o Johannes, da Liberdade Luta e da esquerda marxista. E eu queria saber como vocês estão vendo o desenvolvimento dessa luta contra o novo ensino médio e os outros ataques à educação nesse último período, e incluindo o ato de hoje, né? Como vocês estão vendo esse desenvolvimento e quais os caminhos de luta para vencer essa reforma e esse conjunto de ataques que estão colocados. O que a gente está observando é que nas escolas do país inteiro, os estudantes eles estão insatisfeitos com esse modelo de ensino que está sendo implementado. Para além das etiquetas dos governos que implementaram eles, de fato há uma indignação muito grande. Há uma insatisfação dos estudantes que estão vivendo, mas também dos professores que estão tendo que se adaptar a um modelo horrível, na opinião deles, de educação. E essa é a base de um movimento que está se desenvolvendo ao ponto do Lula, anteontem, ter que vir a público dizer que vai abrir uma discussão sobre o ensino médio, né? Sendo que a propaganda do governo estava de a 8ª maravilha do mundo. Então tem um movimento acontecendo que está baseado no que as pessoas estão vivendo no dia a dia, que está muito ruim. E aí está surgindo várias iniciativas. Uma delas é da UBS, que chamou um ato do dia 15, foi um ato que não teve uma mobilização tão grande, né? Ainda precisa mais mobilização para poder unificar a juventude nessa pauta, como foi, por exemplo, contra os cortes na época do governo Bolsonaro, né? Mas já foi uma iniciativa importante. Agora tem esse ato aqui, dia 22, dos professores, mas falta uma unidade, né? Por que os professores e os estudantes não fizeram um ato juntos, né? Com greve, com paralisação no país inteiro, né? Tem alguma coisa acontecendo aí que está impedindo de unir essas lutas. Eu acho que uma iniciativa muito legal é que o Glauber Braga, o deputado federal do Rio de Janeiro, está propondo de um abaixo-assinado nacional. Já está com mais de 150 mil adesões e é uma forma de dar uma unidade a todo esse movimento. Então você pode unificar professores, estudantes, comunidade do país inteiro numa luta unitária que passa por um abaixo-assinado, né? A questão é, o Lula precisa revogar isso, mas ele, no primeiro momento, ele quis implementar a medida. Agora, com a mobilização acontecendo, ele disse que quer discutir, mas a gente quer revogar, a gente quer que seja cancelado as medidas que o Temer implementou e que o Bolsonaro aplicou. A gente quer uma nova Conferência Nacional de Educação. A gente quer discutir a educação do Brasil desde a base, não fazer um remendo de cima, né? Acho que essa é uma ideia de como a gente pode restabelecer o debate educacional no país, né? Bom, beleza, obrigado. Tô aqui com o Pedro, da LSR, o ato continua. E Pedro, como que vocês estão vendo a luta contra o novo ensino médio, contra todos os outros ataques à educação que vem principalmente desde o governo Temer? Como vocês estão vendo o desenvolvimento dessas lutas e o
do ato de hoje, inclusive, né, que está tendo, e quais os caminhos que vocês veem para vencer essa luta e avançar pela educação e pela emancipação de estudantes, professores, a classe trabalhadora. Não, então, eu acho que, primeiramente, eu acho que foi muito importante chamar essas lutas e essas manifestações, né, desde semana passada, com a ação dos secundaristas aqui na Paulista também e no Brasil inteiro. E agora hoje com os professores é muito importante combater isso, porque isso faz parte de uma série de ataques, como você colocou na pergunta, que é feito para não só atacar e, na verdade, privatizar, né, começar a ideia privatizista na educação como toda, desmantelar a educação. Então faz parte de um pacote de ataques, mas também é uma ataque a ideias em geral, né? Parte desses ataques a ideias e pensamento crítico, né? Então essas ideias, como já foi falado aqui no ato, de fazer aulas de fazer brigadeiro e empreendedorismo, é parte de uma luta, um ataque ideológico, né? Então é muito importante lutar isso, mas a gente precisa avançar nessa luta maior. Eu acho que o secundarista semana passada, na verdade, a gente mostrou o caminho, chamando a luta nas ruas, primeiramente, com muita energia. Eu acho que aqui é importante ter a luta dos professores da categoria, mas precisa juntar lutas e também começar a paralisar também. Eu acho que foi um erro não ter chamado a paralisação hoje, eu acho que teria tido mais impacto, e começar a espalhar essa luta e entender que isso faz parte de uma série de ataques, não só na educação, mas também em todos os serviços públicos e todos os direitos trabalhistas e direitos de estudantes. Então, a gente tem que poder unificar essas lutas no final e fazer uma luta consequente, que não é só para vir aqui, reclamar e ir embora. É uma luta que tem que ser mais longo prazo e mais consequente, que leve isso até o final e consegue reverter essa reforma, mas também melhoras, mais investimento na educação e melhores reformas na educação mesmo, positivas. Né? Obrigado. Estou aqui com a Renata, do nossa classe, do MRT. Renata, como vocês estão vendo o desenvolvimento dessa luta contra o novo ensino médio e os outros ataques à educação desse último período? Como vocês estão vendo esse desenvolvimento, incluindo esse ato? E quais os caminhos de luta para vencer esse ataque e avançar nas lutas que são necessárias? Oi, pessoal. Então, na verdade, a gente está vendo que essa reforma do ensino médio, né, atrelada aí à reforma trabalhista, é um ataque bem profundo à juventude e também a todos os trabalhadores da educação. E, na verdade, o que a gente vê a luta é que os professores eles estão demonstrando força, né? Mas, infelizmente, a direção do nosso sindicato, mais uma vez, não está dando, na verdade, não está girando e dando todo o apoio do próprio sindicato, que é dos trabalhadores da educação, para eles poderem estar na rua contra essa reforma, né? Como, por exemplo, a própria burocracia não chamou paralisação, né, de toda a categoria, para que todos os professores pudessem estar aqui hoje. Então isso também vai minando a nossa organização, a nossa unidade. Outra coisa muito ruim também foi a divisão que a gente viu dos atos, né? Que teve o ato do dia 15 dos estudantes contra a reforma e agora esse ato aqui dos professores de São Paulo. A gente deveria, na verdade, ter saído com um dia unificado de luta entre estudantes, entre todos os trabalhadores da educação e também de toda a comunidade escolar, né? Dos pais e mães aí, dos filhos que estão, na verdade, sofrendo com esse ataque bem profundo contra a educação deles. Então, o que a gente acha é que, na verdade, um caminho de luta seria, com certeza, o nosso sindicato chamar assembleias para que a gente pudesse organizar, de fato, uma luta, né, em unidade e derrubar essa reforma com as nossas mãos. Porque, na verdade, essa consulta fake que a gente viu, né, do governo, que o governo mandou em algumas escolas aí uma consulta, na verdade, todos nós, professores, temos que responder essa consulta fake com uma resposta única,
que é que a gente não quer nenhuma reforma dessa reforma. A gente quer, na verdade, a revogação inteira dessa reforma e que seja a comunidade escolar que decida, na verdade, quais são os rumos da educação e não os tubarões aí de ensino, que é a galera, que é a direção da POSP, a galera aí do governo, na verdade, se reúne para pensar nessa reforma do ensino médio. Beleza, obrigado. Tô com o Lucas do CIPEM e do PSTU aqui, professor. E Lucas, como vocês do PSTU, no caso, principalmente estão vendo o avanço dessa luta contra o novo ensino médio e os outros ataques à educação que vem desde o governo Temer, né, principalmente, e incluindo o ato de hoje, como vocês veem esse desenvolvimento e quais os caminhos da luta que vocês acham necessários para avançar e vencer essa e as outras lutas que estão colocadas? Bom, obrigado pela oportunidade, boa noite. Muito bom estar no ato aqui com diversos lutadores. Para começar, a crise da educação não começou agora, né? A crise da educação no Brasil, na escola pública, já se arrasta há muitos anos. Entra governo, sai governo, tem uma insatisfação, principalmente da juventude pobre e das periferias de todo o país, com o ensino que o Estado brasileiro entrega e com as condições de trabalho que os profissionais da educação são submetidos. Mas, infelizmente, depois da aprovação da BNCC e do novo ensino médio, que começou a ser discutido lá atrás no governo Temer, no governo Dilma, foi aplicado pelo governo Temer e foi muito piorado no governo Bolsonaro, um governo de ultradireita, negacionista, contra a ciência, contra a educação, a qualidade do ensino médio despencou. Então tem um mal-estar enorme na juventude e nos profissionais. Está todo mundo acompanhando o absurdo que é substituir as matérias tradicionais, né, por matérias como empreendedorismo, para preencher buraco, causando um desinteresse nos alunos e um desprestígio dos profissionais, né, porque o professor é formado em química e está dando aula de percurso de vida, né, é algo muito complicado e isso está ligado também à flexibilização do trabalho, né, então a flexibilização do currículo acompanha a flexibilização do contrato dos professores. Então essa luta, ela está acontecendo agora porque existia a expectativa de que o novo governo revogasse o novo ensino médio, a BNCC, iniciou o ano declarando que não faria isso e agora, por força das manifestações da juventude e dos profissionais da educação, nós da CSP com Lutas acabamos de sair do Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e defendemos ali a pauta da exigência ao novo governo da revogação da BNCC e do novo ensino médio, e foi uma pauta aprovada por unanimidade pelos delegados da educação de todo o país. Então é uma luta importante, é a luta do momento e tem a ver com o futuro da juventude, né? Beleza, obrigado. Estou aqui com a Lorena, professora da Educação em Combate, na oposição da POSP, e ela também constrói a CST. Lorena, como vocês estão vendo o desenvolvimento da luta contra o novo ensino médio nessas últimas semanas e contra todos os outros ataques que vêm junto à educação, né? Como vocês estão vendo esse desenvolvimento, incluindo o ato de hoje, se vocês acham que está mobilização suficiente, e quais os caminhos de luta para finalmente vencer essa reforma e os outros ataques? Tá, em primeiro lugar, que esse ato é importantíssimo, tem uma importância muito grande dele estar acontecendo nacionalmente, porque nesse ano, especialmente nesse ano, a gente está sentindo um peso que é essa reforma do dito novo ensino médio, que apesar do nome de parecer algo moderno, algo que vai engajar mais os alunos, a gente vê que é exatamente o contrário. O novo ensino médio é um retrocesso total. É fazer o aluno, é tirar do aluno o conhecimento das disciplinas essenciais para passar um conteúdo que visa que aquele adolescente saia da escola e ingresse no mercado de trabalho precarizado, informal, sem perspectiva
perspectiva de dar continuidade nos estudos, de entrar no ensino superior. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Isso é fundamental, que o ato esteja acontecendo. Agora, esse ato aqui, ele poderia estar muito mais mobilizado se a direção majoritária da POSP jogasse muito mais peso, porque a situação do professor estadual e a situação das escolas no estado é uma coisa assim absurda. A cada novo decreto do governo, nova resolução do governo, é um ataque brutal. A gente está com a nossa carreira sendo desmontada, salários defasados, aumento de jornada de trabalho. O governo agora usa da tática de colocar qualquer tipo de aumento salarial através de um abono complementar, que isso não vai para o salário, ou seja, não vai contar para a aposentadoria, é muito mais frágil. Você tira um abono, você não diminui o salário, mas você tira aquele abono. Então, assim, é uma coisa brutal que está acontecendo. No início desse ano, a gente já viu os reflexos de todo esse desmonte da carreira, quando vários professores, no número de milhares de professores, ficaram desempregados. Então a situação é realmente absurda. E a POSP não chamou até hoje uma assembleia da categoria para a gente debater, discutir um plano, um calendário de lutas. Porque o professor está insatisfeito, a gente tem que dar a resposta à altura. E a opção dessa direção majoritária da POSP é manter as boas relações com o governo Tarcísio. A gente viu aí na própria atuação parlamentar da Bebel, de ter votado a favor do aumento do Tarcísio, de ter votado no candidato do Tarcísio para presidir a Lesp, que é onde passam, é onde é aprovado todos esses projetos. Então a gente vê que está na hora de mudar essa direção também. A gente precisa de um sindicato que organize de fato a luta dos professores, porque os ataques eles estão em curso e a gente está sentindo cada vez mais. Beleza. Obrigado. Ulisses aqui, o ato tá rolando na frente do MASP. Eu tô com o Pedro, da unidade classista e do PCB. E Pedro, como vocês estão vendo a luta contra o novo ensino médio e esse conjunto de ataques à educação que vem acontecendo junto dele? Vocês acham que a luta está avançando? Você acha que o ato de hoje foi devidamente convocado? Como vocês veem isso? O caminho para a luta também para vencer essas reformas? Bom, os ataques que a educação vem recebendo são bem visíveis, né? A desvalorização da classe dos professores, o novo ensino médio, o ataque à capacidade dos alunos, membros da classe trabalhadora, de terem uma educação de qualidade, a possibilidade deles entrarem no ensino superior, vem sendo muito atacados. Essas manifestações elas são extremamente importantes, porque é somente na rua com a classe trabalhadora e com a juventude, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos falando de pautas que envolvem diretamente essa juventude que está nas escolas, que está no ensino médio público do estado de São Paulo, que está sendo muito penalizada. São extremamente importantes. É óbvio que a gente busca sempre mobilizar cada vez mais gente e a gente vai a cada nova manifestação trazendo mais, né, chegando mais próximo do nosso objetivo. Mas a gente pode dizer que estão sendo bem benéficos, principalmente na mobilização dessa juventude. A gente está vendo cada vez mais a juventude trabalhadora, né, a juventude estudantil, na mobilização, fazendo manifestações, levando atos, né? Eu sou de uma cidade interior de São Paulo e a gente teve uma manifestação lá, onde nós estivemos presentes, o PCB esteve presente,
que foi organizada por alunos do ensino médio de uma escola pública que estão vendo que essa reforma, que esse modelo de educação não defendem os seus interesses, vai contra eles, vai contra seu grupo, e eles então estão mobilizando a luta por uma educação de qualidade, pela revogação do ensino médio. E essa mobilização dos jovens é extremamente importante, e a gente vai continuar na mobilização com a juventude, com a classe trabalhadora, com toda a população que busca, que luta ao lado da classe trabalhadora, por uma educação melhor, por uma condição de trabalho digna que todo trabalhador merece, e no fim pela Revolução Brasileira, que esse é o objetivo final, porque somente com a revolução é que nós iremos conseguir alcançar nossos objetivos maiores. Mas enquanto a revolução não vem, a gente vai lutando também pelas pautas de hoje, pela melhora da vida da classe trabalhadora hoje também. Obrigado. Estou aqui com a Jade, da UBS e também da UJS, mas perguntando pelo posicionamento da UBS, como vocês veem o avanço da luta contra o novo ensino médio e os ataques na educação desse último período? E incluindo o ato de hoje, né? Como vocês veem o avanço da luta e também qual o caminho para vencer essa luta que vocês veem? O nosso posicionamento é a revogação imediata do novo ensino médio e a apresentação de um novo projeto, um novo modelo de educação brasileira, né? Um novo projeto pedagógico que seja participativo e tenha a nossa presença, a presença dos estudantes de escola pública, dos professores e dos profissionais da educação. E é por isso que nós estamos nos movimentando, e não é de hoje, é desde 2016 que a gente ocupa as ruas pela revogação do novo ensino médio, porque nós entendemos que esse modelo, essa reforma que foi implementada, ela não é uma reforma democrática onde nós participamos de fato das escolhas do que é que a gente vai fazer. Então a reforma do ensino médio, para além dela agravar a desigualdade social entre estudantes de escola pública e estudantes de escola privada, ela aumenta a desigualdade social e aumenta também a evasão escolar, que é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo. Então, para garantir que a escola continue fazendo sentido, e hoje a escola precisa cumprir o papel de combater a fome, combater a desigualdade social, mas de formar principalmente o nosso pensamento crítico, nós precisamos revogar imediatamente a reforma do ensino médio, porque retirar matérias tão importantes como história, geografia, sociologia, filosofia, que são matérias fundamentais, onde a gente aprende a história do nosso país, aprende a história do nosso povo e como a sociedade ela se organiza, nós precisamos garantir que essas matérias voltem a ser tratadas como prioridade, até porque elas saem, elas reduzem no nosso calendário, mas para os estudantes de escola privada continuam da mesma forma. Então, como que a gente vai acessar a universidade tendo menos aulas que os estudantes de escola privada têm, sabe? Para além disso tudo, a gente precisa falar sobre a estruturação de dentro das escolas, porque hoje as escolas estão numa situação muito difícil, e aí sem falar a palavra bonita, as escolas públicas brasileiras estão caindo aos pedaços. Então, como que a gente faz o debate da defesa da reforma do ensino médio se os estudantes de escola particular estão tendo aula dentro dos laboratórios de astrofísica, de química, sendo que a gente está tendo aula de como aprender a fazer brigadeiro caseiro, está tendo aula de educação financeira, entre aspas, que ensina a gente a odiar a nossa classe, que é a classe trabalhadora, que aprenda a ser um milionário, para além de várias outras coisas. Então, nós entendemos que a revogação do novo ensino médio, ela se trata de uma coisa muito maior, é o combate da desigualdade social e é a garantia que nós possamos ter acesso à educação de qualidade, mas principalmente acesso à democratização do acesso à universidade. Beleza, obrigado. O ato tá andando aqui, tô com o Riva do PCO, ele é professor, tá na PUESP também. Riva, eu queria saber como vocês do PCO veem o avanço, o desenvolvimento dessa luta contra o novo ensino médio e os ataques à educação desse último período, né, os outros ataques. Como vocês veem esse desenvolvimento, incluindo esse ato, e qual o caminho de luta que vocês veem para vencer
essa reforma e avançar em tudo que é necessário? Ó, a gente vê como a única maneira de derrotar esse novo ensino médio, esse ensino médio que é um ensino feito para os pobres e preparando o trabalhador para serviço subalterno, a única maneira nossa que a gente vê é isso que a gente está fazendo aqui. Mobilização, mobilizar a juventude, os professores, os pais, os trabalhadores nas ruas, manifestando e protestando contra esse ensino médio, contra esse novo ensino médio, que é um desmonte da educação. Então, para a gente revogar isso, é através da luta. Não vai ser através de gabinete, através do parlamento, que a gente vai conseguir resolver isso daí. Vai ser através de muita mobilização. Eu acho que está começando. Esse ato aqui está expressando isso e tende a crescer. Porque a juventude, eu trabalho com ensino médio, a juventude não está gostando desse novo ensino médio. A juventude não vê sentido nessas aulas de itinerário formativos, que ensina a ser empreendedor, de ensinar o jovem a fazer bolo de pote para ser empreendedor. Então é uma grande farsa o novo ensino médio. É uma ilusão, é para enganar a juventude. Mas se as direções da esquerda chamarem e organizarem a luta, eu acho que é possível derrotar esse novo ensino médio. E o Lula vai sentir mais confiança, mais amparado, tendo amparo dos trabalhadores nas ruas, exigindo o fim do novo ensino médio, as mudanças que tem que ser feitas, por exemplo, a questão do Banco Central, a taxa de juros muito alta, só através da mobilização, não tem outro caminho. É assim, a história nos ensina que tem sido assim para se conseguir algum tipo de direito para o trabalhador, porque a opressão vem. O governo do estado aqui de São Paulo, o Tarcísio, é um privatista, continuação do governo do PSDB, e vem para destruir agora o ensino público definitivamente. Então, só através da mobilização, como nós estamos fazendo agora aqui, que é possível derrotar esse novo ensino médio, que de novo não tem nada, que só veio para desmontar a educação. Beleza, obrigado. O ato está andando aqui, estamos chegando na Consolação, eu estou com a Júlia, da OASL. E Júlia, como que vocês estão vendo esse novo ensino médio e os outros ataques à educação? Como vocês estão vendo a luta contra esses ataques, incluindo essa manifestação aqui que a gente está, o desenvolvimento dessa luta? E quais são os caminhos para vencer nessa luta que vocês veem? E nessa luta e em outras lutas fundamentais? Bom, pra gente eu acho que tem dois desafios aí, né? O primeiro é essa reforma, né? Esse novo ensino médio, que é uma reforma que acaba trazendo um caráter fragmentário para o conhecimento. Os estudantes são colocados em disciplinas alternativas completamente fragmentadas, que poderiam ser dadas em sociologia, em filosofia, aprofundadas na disciplina de história, de geografia, e ter algum sentido no corpo do conhecimento como um todo. Segundo que isso acaba destruindo a capacidade crítica dos estudantes e a autonomia deles em relação ao conhecimento. Esse papo de que você escolher sua disciplina para estudar é algo que completamente inócuo frente à falta de formação que o estudante tem para realizar esse tipo de escolha, e também as disciplinas, que são disciplinas vazias e que às vezes nem currículo próprio tem, né? E um outro desafio que a gente tem é o fato de que
a classe dos professores passa por um imobilismo. A gente está frente a uma conjuntura em que a luta por ação direta está sendo completamente criminalizada. A gente não tem mais abertura para conseguir pressionar a altura que esse tipo de reforma pede. A gente não consegue mais fazer greve, a gente não consegue mais fazer ocupação nas escolas, não tem mais abertura para fazer ação direta. Então, para a gente, o caminho é retomar a auto-organização da luta para conseguir, através do mínimo possível de independência de classe, realizar as ações necessárias para parar essa reforma e para parar outras reformas também. A gente vem num contexto em que as universidades passaram pelo Futurice, universidades estaduais como a Unesp, por exemplo, passou pela reforma administrativa, de sustentabilidade, reforma acadêmica, que são reformas que foram intensificadas durante a pandemia por conta do ensino remoto, enfim. Então, um contexto completamente caótico na educação como um todo, tanto na educação básica quanto na educação no ensino superior, que a gente não consegue reverter por conta dessa falta de espaço para construir espaços auto-organizados de luta. Beleza. Obrigado, Júlia.